Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 21. Os 5 jovens eram todos do sexo masculino, vestidos com uniformes de chefe e garçom. O líder, um homem na casa dos 30 anos com uniforme de chefe engordurado, disse: "Irmão, você pode nos levar com você? Estamos presos aqui sem carro e é muito perigoso sair." Esses homens sabiam claramente sobre a situação lá fora, e é por isso que eles estavam se escondendo aqui. Quando eles viram a aparência de Sally, seus olhos não deixaram de ser atraídos por ela. Era inevitável, dada a aparência e a figura marcantes de Sally. O chefe pegou um cigarro e ofereceu a David. "Irmão, está caótico lá fora agora. Leve-nos com você para que possamos ter algum apoio na estrada." Davi decidiu firmemente. "Não precisa. Vou pegar alguém mais tarde, e este carro não cabe tanta gente. Vocês descobrem por conta própria." Assim que David disse isso, os rostos daqueles homens mudaram instantaneamente. A mão do chefe, segurando o cigarro, congelou no ar e sua expressão ficou amarga. "Jovem, não seja muito egoísta. Este carro é tão grande que cabem pelo menos mais 5 pessoas." O chefe olhou para Sally e disse: "Senhorita, por favor, convença este jovem. Não podemos simplesmente ignorar os necessitados." Sally desviou o olhar e não disse nada. David enviou e disse: "O que você tem com quantas pessoas cabem? Não estamos familiarizados?" Ele disse a Sally: "Entre no carro." Sally caminhou obedientemente até o lado do passageiro, abriu a porta e entrou no carro. Vendo que os dois estavam prestes a sair, o grupo ficou ansioso. Um dos jovens garçons tirou uma faca de cozinha de algum lugar. "Droga, por que estamos perdendo tempo conversando com ele? Vamos apenas pegar o carro dele. Com tantos de nós, temos medo de uma pessoa." Ele caminhou até David, apontando uma faca de cozinha para ele enquanto ele estava parado na porta do carro. "Garoto, você pediu por isso. Poderíamos ter saído juntos, mas você competiu. Agora, afaste-se e deixe as chaves e aquela mulher, ou eu vou te matar." Davi suspirou. Ele não queria continuar a violência, mas lamentava ter perdido seu fôlego com essas pessoas. Era assim no Apocalipse, recursos limitados faziam as pessoas lutarem até a morte por qualquer coisa. "Ei, você está fingindo não me ouvir." As emoções da garçonete ficaram mais agitadas. Ele ergueu a fachada de cozinha, pronto para atacar. De repente, o rosto do garçom se encheu de terror ao notar uma longa faca na mão de David, aparecendo do nada. David balançou a mão rápida e decididamente. A mão do homem que segurava a faca foi decepada instantaneamente e seu braço, junto com a faca, caiu no chão, com sangue jorrando. "Ah! Minha mão!" O garçom soltou um grito horrorizado. Tudo aconteceu rápido demais, e os outros chefes e garçons atrás dele empalideceram de medo. O garçom, que estava furioso momentos atrás, agora tinha uma expressão de puro terror. Ele olhou para David, e seus olhos se encontraram. Dos olhos de David, ele viu um desrespeito pela vida e uma intenção assustadora de matar. Naquele instante, ele sentiu como se tivesse mergulhado em um abismo gelado, como se a pessoa diante dele fosse o deus da morte emergindo de uma montanha de cadáveres. Antes que o garçom pudesse reagir, ele viu uma figura tão rápida quanto um passar elétrico. Em um piscar de olhos, uma faca acertou seu coração com precisão. O garçom olhou para David, pálido, como se estivesse olhando para um monstro. David puxou uma faca e o garçom imediatamente desapareceu como um balão murcho, caindo no chão. Alguém foi morto. Correndo.
Finalmente, os homens permaneceram monitorando e se restringiram em direções diferentes, fugindo para salvar suas vidas. Acho que você deveria dar uma sensação. Exatamente como eu pensei, uma punhalada direta resolveu o problema, David pensou consigo mesmo. Ele embainhou sua faca de combate de liga e entrou em seu carro. Seu próximo destino foi a rua de alimentação próxima, onde ficou a churrascaria de Arnold. Se ele adivinhou corretamente, Arnold e sua esposa deveriam estar escondidos na loja. Nesta fase, o poder destrutivo dos zumbis era limitado. Contanto que trancassem as portas, os zumbis não representariam qualquer ameaça para eles. Além disso, a rua de alimentação funcionava principalmente durante o mercado noturno, por isso não havia muita gente durante o dia. Portanto, Arnold e os outros estavam relativamente seguros lá. David organiza o veículo e se direção para a rua de comida. Xianshan Food Street. Arnold segurou o telefone ansiosamente, fazendo uma ligação. Além de sua esposa Sophie, havia 2 rapazes e moças ao lado dele. Arnold suspirou. Acabou, a linha de emergência está inacessível. Estamos presos aqui. O jovem ao lado de Arnold folheou as notícias em seu telefone, franzindo a testa. Ele suspirou e disse, Arnold, de acordo com o que li online, esta situação parece ser desejável. Não é só aqui, mas zumbis morreram em todo o mundo. Arnold assentiu e tirou um maço de cigarros do bolso, mas logo percebeu que havia 2 mulheres com eles e guardou os cigarros. Ele andou de um lado para o outro na sala, incapaz de pensar em uma solução por um tempo. Neste momento, toda a cidade de SJ certamente está um caos. Provavelmente não há nenhuma força policial sobressalente para nos resgatar. Todos tinham expressões preocupadas. Se não recebessem ajuda a tempo, ficariam presos aqui e eventualmente morreriam. Eles não se atreveram a sair agora. Eles tinham o objetivo de testemunhar um grupo de zumbis mordendo brutalmente um pedestre até a morte, uma cena de extrema miséria. Arnold caminhou até a porta de veneziana e olhou para fora pela fresta da janela. Os poucos zumbis ainda vagavam pela rua. Ele tranquilizou a todos, não há muitos zumbis aqui. Talvez se esperemos um pouco mais, eles vão embora por conta própria. Só então, de repente, eles ouviram o rugido de um motor. Eles se aglomeraram ao redor da janela e viram um veículo off-road batendo com força nas mesas e cadeiras montados na rua de alimentação, fazendo os zumbis errantes voarem. O veículo off-road correu para o outro lado da rua, executou uma derrapagem e então se virou, atacando os zumbis sobreviventes mais uma vez. Sob o impacto violento do veículo off-road, os zumbis morreram instantaneamente ou perderam a mobilidade. Arnold e os outros ficaram surpresos. No momento em que fiquei curioso sobre o motorista do veículo, vi o veículo off-road indo em direção à loja. Finalmente, o veículo off-road parou em frente à loja de Arnold. A porta do carro se abriu e um homem jovem e bonito saiu. Era Davi. David! É você! Arnold reconheceu imediatamente David e exclamou surpreso. David transmitiu para ele. Arnold, vim pegar as mercadorias. Capítulo 22. Arnold inicialmente ficou surpreso, mas depois lembrou que David havia feito um pedido de tempero para churrasco e carvão com ele recentemente. Zoe havia reclamado antes que, se não fosse pelo pedido de David, eles não precisariam vir à loja hoje e não ficariam presos lá. Surpreendentemente, David apareceu para receber as mercadorias nessa mesma situação, deixando Arnold um pouco confuso. Arnold abriu a porta e disse com um sorriso, David, meu amigo, os itens estão aqui. Está perigoso lá fora, então entre primeiro. Nesse momento, Sally também saiu do carro e ficou ao lado de David. Os outros notaram a beleza estonteante atrás de David. O jovem de Arnold não pôde deixar de olhar para Sally, exibindo escandalosamente seu olhar descarado. Sally franziu a testa, sentindo-se desconfortável com o olhar dele. David também notou o jovem e franziu as sobrancelhas. De alguma forma,
ele sentiu que o jovem à sua frente parecia familiar. A situação na loja era diferente do que David planejou inicialmente. Ele pretendia apenas trazer Arnold e sua esposa. Arnold notou que o olhar do jovem estava desviado e rapidamente interveio. David, essa é sua namorada. Antes que David pudesse falar, Sally tomou a iniciativa de cumprir Arnold. Olá, sou Sally. Sem esclarecer o mal-entendido de que ela era namorada de David, ela deixou intencionalmente ambíguo. Arnold apresentou o jovem casal a David, dizendo: David, está a Zoe, nossa garçonete da loja. Não sei se você se lembra dela. David naturalmente se lembrou de Zoe. Foi porque Zoe foi assessorada por um cliente que Arnold e seu grupo entraram em conflito. Arnold indicou para o jovem ao lado de Zoe e disse: Este jovem é Angus, o namorado de Zoe. Angus parecia ter apenas 10 anos ou 10 anos, muito jovem. Ele tinha a cabeça raspada e uma estatura alta. Ele estava usando uma blusa que revelava seu corpo musculoso, indicando que ele malhava regularmente. Quando David ouviu o nome Angus, uma pequena onda de turbulência surgiu dentro dele. Não é de admirar que este jovem à sua frente pareça tão familiar. Angus era uma figura um tanto conhecida nos primeiros dias do Apocalipse. No entanto, ele não era um usuário de habilidade, mas o líder de uma gangue de bandidos. Angus era fisicamente forte, destemido e implacável. Após o Apocalipse, ele formou uma equipe e invadiu SJ City, queimando, matando e saqueando. Livres das restrições da lei, eles se tornaram cada vez mais ilegais, chegando a quase todas as atrocidades imagináveis. David ouviu dizer que eles tinham prazer em matar e torturar sobreviventes. No entanto, parecia que essa gangue havia feito muitos inimigos e mais tarde foi exterminada por um poderoso usuário de habilidade. David não queria trazer Zoe e Angus com ele. Depois de reconhecer a identidade de Angus, ficou ainda mais relutante em ter tal pessoa em seu grupo. Durante uma conversa com Arnold, David soube que Angus estava aqui para encontrar sua namorada, Zoe. Ele não estava familiarizado especificamente com Arnold e sua esposa, eles simplesmente ficaram presos lá. David instruiu Sally a colocar os itens que ele recomendou no porta-malas do carro. Embora ele pudesse ter armazenado esses itens diretamente em seu espaço de armazenamento, ele não queria revelar suas habilidades na frente de Angus por enquanto. Arnold rapidamente se adiantou para ajudar quando viu isso. Sally, deixe-me fazer isso. Você pode fazer uma pausa ao lado. A esposa de Arnold, Sophie, também se apressou para ajudar. Depois de um momento agitado, eles finalmente colocaram tudo no carro. David notou que Angus parecia ter um olhar estranho quando olhou para ele. Mas ele descobriu rapidamente que poderia ser por causa de Sally. Acho que você deveria dar uma sensação. David tinha uma constituição física e musculosa, mas quando usava roupas não parecia particularmente forte. Ele parecia um pouco magro e seus traços faciais tendiam a uma aparência gentil e inofensiva. Por outro lado, Angus, com seu físico musculoso e inúmeras tatuagens, tinha uma presença mais intimidante. David se sentiu um tanto impotente. Se não fosse pela presença de Arnold, apenas pelo olhar de Angus, David já o teria condenado à morte. Embora Arnold fosse seu bom amigo de uma vida passada, eles não eram tão familiares nesta vida. Se David matasse Angus sem hesitação, isso provavelmente daria a Arnold uma impressão negativa dele. Enquanto David pensava, Arnold e os outros já haviam colocado tudo o que David precisava no carro. Depois de pensar um pouco, David falou com Arnold e Sophie: Eu deveria pagar a você o valor restante, mas o dinheiro não tem muito valor neste mundo agora. Minha equipe precisa de mão de obra, então por que vocês dois não se juntam a nós? O rosto de Arnold imediatamente se ilumina de alegria. Era exatamente o que ele esperava, pois não sabia como deixar este lugar. No entanto, as expressões de Zoe e Angus mudaram. Pelas palavras de David, parecia que ele não tinha intenção de trazer os dois juntos. Arnold também ouviu isso e olhou para Zoe e Angus.
Embora ele não fosse particularmente próximo de Angus, Zoe era sua funcionária e, depois de passar tanto tempo com Arnold e sua esposa, eles desenvolveram alguns sentimentos por ela. Ele certamente se sentiria culpado se deixasse Zoe para trás assim. Ele olhou para David com uma expressão suplicante, e mesmo sua maneira de se dirigir a ele mudou. David, você pode trazer Zoe e eles também. David suspirou interiormente. Ele sabia que acabaria assim. Arnold era uma pessoa ansiosa e de natureza gentil. Ficou evidente na vida anterior, quando ele deu a David uma chance de sobreviver. David não queria incomodar o irmão da vida anterior, com quem tinha um vínculo estreito. Bem, vamos todos juntos. A força está nos números e podemos cuidar uns dos outros, disse David, sem pressa para lidar com Angus. Ele tinha maneiras de expor a verdadeira natureza de Angus. Indivíduos ambiciosos como Angus não conseguiriam esconder isso por muito tempo. Arnold e os outros finalmente deram um suspiro de rompimento. Eles interpretaram o acordo rápido de David como um mal-entendido de seus objetivos anteriores. O olhar de Angus era errático, voltado para Sally, e não era claro o que ele estava pensando. Depois que David e os outros entraram no carro, David dirigiu em direção à área residencial onde morava. Ele escolheu especificamente uma estrada com menos pedestres. No entanto, eles ainda encontraram vários zumbis enlouquecidos correndo pela estrada. Pedestres em pânico fugiam pelos dois lados da estrada e havia cadáveres e sangue por toda parte, fazendo o coração disparar de medo. Zoe e Sophie pareciam pálidas enquanto observavam a situação pela janela do carro. Ocasionalmente, zumbis imprudentes avançavam na direção ao veículo, mas eram lançados por David, espalhando sangue por toda parte, fazendo as duas mulheres gritarem. Sally, sentada no banco do passageiro, não reagiu muito. Capítulo 23. David administração o veículo off-road de forma imprudente, colidindo com obstáculos ao longo do caminho. Mesmo quando se partiu com zumbis bloqueando o caminho, ele não perdeu a velocidade, e, em vez disso, acelerou para passar por eles. Inúmeros zumbis se aproximaram tolamente, apenas para serem violentamente tocados para longe pela direção agressiva de David. David sabia que não podia diminuir a velocidade. Se o veículo for cercado e quebrado, seria ainda mais perigoso. O para-brisa rapidamente ficou salpicado de sangue. Embora a direção intensa de David apavorasse os passageiros, ele se sentia firme e acostumado a isso. Afinal, no apocalipse limites de velocidade e semáforos eram irrelevantes. David não tinha carteira de motorista. Ele aprendeu a dirigir depois que o apocalipse começou. À medida que o veículo passava pelo centro da cidade, o número de zumbis diminuía. As pessoas no carro tiveram um suspiro de colapso. Angus brincou com um martelo de chapa que encontrou perto da loja de Arnold, pensando consigo mesmo. Ele pegou o martelo de chapa de cabo longo como arma em uma oficina mecânica próxima. Angus olhou para Sally, que estava sentada no banco do carona, e discretamente lambeu os lábios. Seus olhos piscaram e, após um momento de contemplação, Angus perguntou, Sally, você já foi uma celebridade? Acho que já vi você na TV. Sally hesitou por um momento e respondeu, não, eu administro uma empresa de roupas. Angus riu, então devo ter me enganado. Não esperava que você, Sally, fosse tão bonita e também conhecedora de negócios. Verdadeiramente talentosa e atraente. Sally se sentiu um pouco envergonhada. É apenas um pequeno negócio. Angus continuou, David tem muita sorte de ter uma namorada tão linda e capaz. O rosto de Sally corou instantaneamente quando ela olhou discretamente para David ao lado dela. Mas David não respondeu nem demonstrou qualquer expressão, deixando Sally um pouco desapontada. Angus notou que David o ignorou, sentindo-se um pouco irritado. Uma aparência de quase imperceptível brilhou nos olhos de Angus. A expressão de Zoe também ficou estranha. Ela sentiu que algo estava errado com as palavras de Angus, mas não conseguiu identificar o que.
Ela olhou para Angus com um traço de ressentimento, mas Angus a ignorou. Por um tempo, a atmosfera no carro ficou pesada e todos ficaram em silêncio. Arnold segurou a mão de Sophie, olhando ansiosamente pela janela, perdido em pensamentos. Após cerca de 1 hora, David dirigiu com sucesso o carro de volta ao seu complexo residencial. O portão do complexo estava escancarado e a cabine de segurança apanhada. Manchas de sangue estavam espalhadas, mas não havia sinais de zumbis. David dirigiu o carro para o estacionamento subterrâneo. Talvez devido à baixa população no complexo residencial de David, não havia vestígios de zumbis no estacionamento subterrâneo. David encontrou uma vaga perto da entrada do prédio e estacionou o carro. Assim que todos saíram do veículo, sentiram-se nervosos novamente sem a proteção do carro. Eles olharam ansiosamente em volta, com medo de que um zumbi pudesse emergir repentinamente das sombras. Vamos pelas escadas, sugeriu David. Se algo acontecesse com o elevador e eles ficassem presos lá dentro, seria problemático. Neste momento, não havia ninguém que viesse em seu socorro. Eu vou mostrar o caminho. Eu tive algum treinamento, e eu posso lidar com zumbis se encontrarmos algum. Angus se ofereceu, ansioso para assumir a liderança. David deu um leve sorriso, deu um passo para o lado e gesticulou para Angus seguir em frente. Angus passou por David e caminhou na frente. Ao passar por David, ele bateu levemente com o ombro no peito de David, intencionalmente ou não. Acho que você deveria dar uma olhada. Com seu corpo musculoso e um poderoso martelo de metal na mão, ele parecia o papel. David sabia que Angus estava tentando demonstrar sua força e sutilmente reforçar sua posição dentro da equipe. Com o tempo, Angus poderia assumir a posição de liderança de David na equipe. Angus era de fato um líder nato. Embora David soubesse que Angus provavelmente não entendia as lutas pelo poder, suas ações eram motivadas pela vaidade. No entanto, David teve que admitir que Angus tinha as qualidades de um líder. David e Sally moravam no 5º andar, com seus quartos um de frente para o outro. Eles subiram as escadas, e felizmente, o corredor estava bem iluminado, evitando o medo excessivo. Assim que chegaram à esquina do 2º andar, prestes a chegar ao 3º andar, de repente ouviram um rosnado baixo. De repente, um zumbi apareceu no corredor do 2º andar e correu em direção a eles. O zumbi estava usando um vestido preto, provavelmente uma jovem em sua vida anterior. Angus apertou ainda mais o martelo de chapa de metal, soltou um rugido e avançou. Ele levantou o martelo e atingiu a cabeça do zumbi com um golpe poderoso. O zumbi, sem inteligência, não desviou do martelo de ferro e se lançou direto para Angus. Dengue! Com um som nítido, o martelo esmagou ferozmente a cabeça do zumbi e caiu no chão, manchando o chão de sangue. As mãos e o corpo de Angus tremiam violentamente. Sob a influência da adrenalina, seu coração disparou e sua mente ficou em branco. Está morto. Ele olhou para o zumbi imóvel no chão, então se virou para olhar para os outros. A expressão de Angus gradualmente mudou de nervosismo para triunfo. Bom trabalho, Angus. Não esperava que você fosse tão capaz. Seu físico bem construído não foi à toa, elogiou Arnold. Angus riu. Obrigado pelo elogio, Arnold. Este zumbi não foi um grande desafio. Já que você era militar, aposto que você poderia lidar com isso facilmente também. Arnold sorriu e acenou com a mão, indicando que não conseguiria. O olhar de Angus voltou-se para David, aparentemente com um toque de provocação. David não ficou surpreso com isso. Afinal, Angus era um chefe local. Se ele não tivesse esse nível de habilidade, não seria um líder de gangue. Além disso, os zumbis atuais não eram particularmente fortes, e pessoas comuns poderiam facilmente matá-los, desde que superassem seu medo. Sophie também elogiou. Angus, você é muito forte. Com você protegendo Zoe, ela se sentirá segura. Zoe também olhou para Angus com olhos de admiração, o que deixou Angus satisfeito.
Seu rosto mostrou ainda mais orgulho e ele disse com confiança: esses zumbis não parecem tão assustadores quanto pensávamos. Pessoal, fiquem tranquilos, protegerei todos vocês. Angus olhou sem querer para Sally, mas ficou desapontado com sua expressão indiferente. Sally olhava curiosamente para David, que não demonstrava nenhuma intenção de coletar energia cristalizada. Ele quer manter isso em segredo? Sally não falou muito. Como David não falava, ela não via necessidade de dizer nada. Sentindo-se irritado com o olhar contínuo de Sally, Angus se virou e continuou liderando o caminho com o martelo de chapa. O grupo prosseguiu sem problemas e não encontrou nenhum outro zumbi. Isso não foi surpreendente, já que a maioria das pessoas ficou em casa quando o vírus estourou. Era normal ter poucos zumbis no corredor. Logo, eles chegaram à porta de David e Sally. Capítulo 24. Chegamos. Esta é a casa minha e de Sally, David mencionou para as duas portas no corredor e disse a todos. O prédio em que moravam tinha 4 unidades, com a casa de Sally e David em frente uma da outra, enquanto as outras duas famílias ficavam na outra extremidade do corredor. David caminhou até sua própria porta, pegou a chave e a abriu. Em um instante, ao abrir a porta, ele rapidamente recuperou uma grande quantidade de suprimentos do depósito e os empilhados na sala. Tudo isso foi feito silenciosamente, sem que ninguém percebesse. David não queria revelar suas habilidades na frente de Angus por enquanto, então convocou os suprimentos de antemão, dispensando a necessidade de explicar sua origem mais tarde. Além disso, David tinha outros interesses para convocar esses suprimentos. Depois de abrir a porta, David disse a Arnold e aos outros: esta é a minha casa. Vocês 4 podem ficar aqui temporariamente e eu ficarei na casa de Sally. Arnold e Sophie expressaram rapidamente sua gratidão, mas Angus franziu a testa. Ele disse a David: há 2 conjuntos de quartos para nós 6, e vocês 2 estão ocupando um conjunto enquanto nós 4 estamos espremidos no outro. Isso não parece muito justo. A expressão de David ficou fria. Ele sabia que Angus estava causando problemas deliberadamente. Angus provavelmente pensou que David era inferior a ele e estava começando a ultrapassar seus limites. Só não esperava que Angus perdesse a paciência tão rapidamente. David deu 2 passos para frente, olhando friamente para Angus com um tom calmo que carregava uma pitada de frieza. Não há nada de inapropriado nisso. Esta é minha casa e de Sally, e eu viverei como eu quiser. Se você não gostar, pode encontrar seu próprio lugar. De alguma forma, Angus se pegou hesitando em encontrar o olhar de David diretamente. Ele não conseguiu explicar por quê, mas os olhos de David não eram do tipo assustador e ameaçador. Seu olhar era calmo como a água, mas emitia uma sensação intimidante de perigo, causando arrepios na espinha. Por um momento, Angus duvidou que julgou mal David. A figura alta e esbelta de David não se parecia com alguém forte e formidável. Quando Angus viu David pela primeira vez, ele estava confiante de que poderia enfrentar 3 David sozinho. Mas neste momento, por alguma razão, ele estava relutante em encontrar os olhos de David diretamente. Vendo a tensão entre os dois, Arnold rapidamente interveio para rir da situação. Angus, você está errado aqui. Esta é a casa de David, e ele está nos deixando ficar. Devemos ser gratos. Arnold pediu desculpas a David com um sorriso. David, desculpe por Angus. Ele não quis dizer isso. Ele é apenas um jovem cabeça quente. Não leve isso a sério. Arnold virou-se para Angus e disse: que tal isso, Angus? Sophie e eu vamos ficar no quarto secundário, e você pode dividir o quarto principal com Zoe. O que você acha? Angus bufou friamente. É apenas uma casa em ruínas. O que há de tão especial nisso? Angus ergueu um martelo e caminhou até o outro lado do corredor, batendo em uma porta. Ei! Tem alguém aí? Fala! Estou entrando. Depois de esperar alguns segundos sem resposta, Angus girou o martelo diretamente na fechadura da porta.
Angus continuou martelando a porta, acabando por quebrá-la. Arnold e os outros trocaram olhares. Angus entrou casualmente, após cerca de 10 segundos, parou na porta e falou para Zoe: Zoe, vem aqui. Não há ninguém lá dentro, então vamos ficar aqui. Então, Angus mostrou uma expressão desdenhosa para David. Está vendendo? Não é difícil encontrar um lugar para morar neste prédio. Você pode manter sua própria casa. Zoe fez uma expressão de desculpas para Arnold e Sophie, então ela correu para Angus. Angus suspendeu Zoe e fechou a porta. Arnold enviou desajeitadamente para David e disse: é assim que ele é. Ele é um pouco temperamental, mas não é uma má pessoa. Não ligue para ele, David. Falo com ele mais tarde. Acho que você deveria dar uma sensação. David simplesmente disse: está tudo bem. Ele nem sequer considerou Angus merecedor de atenção. No entanto, ele se sentiu um pouco arrependido. Originalmente, ele convocou esses suprimentos na sala para tentar Angus. Ele não esperava que Angus fosse tão impulsivo e escolhesse um quarto para si, o que fosse além dos planos de David. Angus estava muito ansioso. Ele queria se tornar uma pessoa mais influente da equipe o mais rápido possível. Por isso ficou insatisfeito quando David sugeriu que os 4 ficassem juntos. Na mente de David, ele fez uma avaliação de Angus. Embora Angus tivesse alguma força, seu pensamento era mediano e ele agia impulsivamente. Ele não conseguiu esconder seus pensamentos. Tal pessoa poderia liderar um pequeno grupo, mas não conseguiria muito a longo prazo. Vocês podem entrar e dar uma olhada. Se precisarem de alguma coisa, é só me chamar. David tirou uma chave reserva de sua mão e entregou a Arnold. Arnold pegou a chave com gratidão e disse: obrigado. Nós realmente apreciamos isso. Depois que Arnold tirou Sophie para a casa de David, eles ficaram imediatamente surpresos com o que viram. O quarto de David estava cheio de vários suprimentos, como comida enlatada, água mineral, macarrão instantâneo e salsichas. A sala estava cheia de todos os tipos de suprimentos, quase ocupando todo o espaço. Oh meu Deus! Arnold e Sophie ficaram surpresos. Eles nunca esperaram que David estocasse uma quantidade tão grande de suprimentos em sua casa. David explicou: vi alguns rumores do fim do mundo circulando online há algum tempo, então casualmente estoquei algumas coisas. Não esperava que fosse útil. Arnold riu e balançou a cabeça. Estocado casualmente? Ele gostaria de poder ser tão casual quanto David. David, você realmente tem visão. Tanto Arnold quanto Sophie se sentiram secretamente gratos. Foi uma sorte que eles escolheram seguir David. Com todos esses suprimentos, eles não precisariam se preocupar com comida por muito tempo. David disse: você deve estar com fome. Pegue o que quiser comer. Sally e eu vamos voltar para o nosso quarto por enquanto. Arnold disse apressadamente: tudo bem, vocês dois descansem. Se precisarem de ajuda, é só me avisar. David fechou a porta e disse a Sally no corredor: vamos. Sally não ousou olhar diretamente para David, e suas preocupações estavam levemente coradas. Ela não entendeu o que significava para David ficar no mesmo quarto que ela. Poderia ser o significado que ela tinha em mente? Sally tirou as chaves do bolso e, talvez por nervosismo, falhou várias vezes em inseri-las no buraco da fechadura. Ela sorrateiramente virou a cabeça para olhar para David. David ainda estava olhando para longe pela janela do corredor, mantendo seu comportamento inexpressivo. Sally respirou fundo algumas vezes para se rir. Depois de abrir a porta, ela olhou secretamente para David novamente. Pelo menos esse cara é muito bonito. Não é impossível estar com ele pela primeira vez. A mente de Sally estava cheia de vários pensamentos, e seu coração batia descompassado. 2 rubores encontrados em suas bochechas por um longo tempo, incapazes de desaparecer. Capítulo 25. Depois de entrar na sala, David olhou ao redor do quarto de Sally.
Era muito limpo, com todos os móveis bem arrumados. O estilo de decoração foi minimalista, com um tom de cor cool dominado pelo preto, branco e cinza, que surpreendeu David. Ele esperava que o quarto de Sally fosse um típico quarto de menina, cheio de bichos de pelúcia e coisas assim. Depois de calçar um par de chinelos, Sally tirou outro par da sapateira e entregou a David, desculpando-se: "Desculpe, a casa está um pouco bagunçada e não tive tempo de arrumar." Bagunçado? David olhou para os bem arrumados e para o chão de móveis imaculados. Se havia algo bagunçado, eram os poucos livros colocados no sofá. "Eu não esperava que você fosse tão modesto", disse David enquanto calçava os sapatos e sentava-se diretamente no sofá, seguindo casualmente um livro como se estivesse em sua própria casa. Ele olhou para a hora em seu relógio. "Já passei das 3 da tarde." Normalmente, ele deveria aproveitar esta oportunidade para matar zumbis e coletar cristais mutantes. No entanto, com a experiência de viver outra vida, David sabia que hoje não era o momento certo. Porque na noite do apocalipse, ocorreria o primeiro grupo de despertares de superpoderes. Sempre, os primeiros despertadores eram indivíduos com forte potencial para superpoderes. Quanto mais cedo despertar, maior o potencial. Arnold, por exemplo, acordou muito tarde. Ele não manifestou seus poderes até vários meses após o apocalipse. De um modo geral, aqueles que despertam seus poderes mais tarde tendem a ter um potencial de crescimento relativamente mais fraco. Claro, nada é absoluto, e há indivíduos que despertaram cedo e se revelaram inúteis, assim como aqueles que se desenvolveram tarde e que são gênios. Tudo é possível. Infelizmente, Arnold não teve chance de crescer em sua vida anterior, então David não sabia o quão poderoso ele poderia se tornar. Em sua vida anterior, David não tinha talento para se tornar um indivíduo superpoderoso, mas desta vez foi diferente. Ele havia tomado uma poção genética que aumentava muito as chances de despertar superpoderes. David estava ansioso para saber se ele se tornaria um dos sortudos do primeiro lote de despertares de superpotências. Quando os superpoderes despertam, o cérebro sente uma dor intensa que dura vários minutos. É por isso que David não saiu para caçar zumbis. Durante uma batalha, aqueles poucos minutos de dor podem ser mortais e prejudicar gravemente sua capacidade de agir. David sentou-se no sofá, pegou um livro e começou a ler vagarosamente. Por outro lado, Sally ficou um pouco perplexa. A situação atual parecia desviar-se do enredo que ela imaginara. David olhou para Sally parada por perto e perguntou de repente: "Você sabe cozinhar?" Sally hesitou por um momento e concordou: "Sim, posso cozinhar um pouco." David acenou com a mão e um pouco de carne e legumes apareceram magicamente na mesa próxima. "Vamos preparar o jantar esta noite. Quero ver suas habilidades culinárias." Sally não ficou surpresa com a comida que apareceu na mesa. Ela já havia testemunhado a habilidade de David no supermercado. Além disso, ela sabia que David queria manter sua habilidade escondida de Angus e dos outros. Claro, Sally não iria se intrometer, ela era uma mulher inteligente que sabia o que dizer e o que não dizer. Além disso, ela era a única pessoa que conhecia o segredo de David e se sentia um tanto satisfeita com isso. "Ok, vou me preparar agora", disse Sally enquanto pegava a carne e os legumes da mesa, preparando-se para colocá-los na geladeira. "Acho que você deveria dar uma olhada." "Não se preocupe, ainda é cedo." "Faça uma pausa." Assim que David terminou de falar, um miado de gato soou de repente. David olhou para cima e seguiu a direção do som. Ele viu um gato preto puro saindo do quarto de Sally. O gato preto olhou para David com uma pitada de confusão. Sally se agachou e tocou gentilmente a cabeça do gato preto. Ela explicou a David: "Seu nome é Cola. Eu o encontrei lá embaixo. Quando o encontrei, era apenas do tamanho da palma da mão, mas agora já tem 1 ano." David assentiu e de repente se lembrou de algo. Quando se tratava de animais de estimação, ele percebeu que havia esquecido Little Black na sala.
Ele rapidamente calçou os sapatos, abriu a porta e bateu na porta do outro lado do corredor. Sally ficou intrigada, mas de repente viu David voltando com uma casinha de cachorro. Dentro da caixa havia um cachorrinho que parecia uma raça local. Este é o seu animal de estimação? Tão fofo, Sally olhou curiosamente para o cachorrinho. David assentiu e disse, sim, chama-se Little Black. David pegou uma mamadeira e misturou um pouco de leite de cabra em pó para alimentar o pretinho. Ele percebeu que Little Black já havia aberto os olhos, enquanto no início da manhã, não. Seu corpo também havia crescido e seus ossos eram mais fortes. Davi ficou surpreso. Poderia estar sofrendo mutação? Esta taxa de crescimento foi surpreendente. David segurou Little Black em seus braços, e reconheceu o cheiro de David, parecendo muito animado. Seu rabinho balançava como um motor e mostrava a língua, lambendo a mão de David sem parar. Parecia estar com muita fome. Quando David colocou o mamilo em sua boca, ele imediatamente o mordeu e chupou avidamente, até mesmo mordendo o mamilo. Vendo sua aparência, David simplesmente pegou uma tigela de ferro e derramou o leite nela. Little Black abanou o rabo e bebeu alegremente da tigela. Depois de terminar o leite, o pretinho ficou satisfeito e começou a explorar a casa com energia, mostrando-se muito enérgico. Logo notou o gato preto que o encarava com curiosidade. Pretinho correu alegremente para ele, estendendo o focinho como se quisesse cheirar o cheiro do gato preto. Inesperadamente, o gato preto deu um tapa na cabeça de Little Black. Apesar de não estender as garras, tinha uma força considerável, fazendo um som de estalo na testa do pretinho. Ai! Little Black soltou um grito de dor e saiu correndo, escondendo-se ao lado da perna de David, olhando para David com um olhar de dó. Ele latiu para David 2 vezes. David olhou para ele, balançou a cabeça e o ignorou, continuando a ler o livro em sua mão. O gato preto, movendo-se levemente, pulou no sofá e sentou-se ao lado de David. Não parecia ter medo de David, apenas olhando para ele curiosamente com seus olhos. David também olhou para ele com curiosidade. De alguma forma, ele sentiu que os olhos do gato pareciam muito inteligentes. É apenas uma ilusão. Os olhos deste gato parecem muito inteligentes. David acariciou seu pelo, que era muito macio, e seus ossos e músculos eram muito fortes. O gato preto fez um som confortável e virou, expondo sua barriga para David. Miau! Little Black ficou ansioso e começou a latir alto para o gato preto. O gato preto olhou para Little Black com um olhar de desprezo. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.